quero esta noite lembrar uma história muito conhecida da Bíblia. Ela começou num domingo de manhã, quando Jesus, caminhando em direção a Jerusalém, ordenou a 2 dos seus discípulos que fossem à frente dele a uma aldeia próxima para realizar uma missão especial. E aqui Lucas diz qual a ordem que Jesus lhes deu. Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Os 2 discípulos devem ter se maravilhado de Jesus ter lhes dado uma ordem para ir e pegar um jumentinho, porque em nenhum lugar nos evangelhos você encontra Jesus se valendo de um veículo para se locomover. A maior parte do tempo você vê Jesus caminhando. Ele deve ter caminhado centenas e centenas de quilômetros, centenas e centenas de milhas, para cima e para baixo, nos que nós chamamos agora de Terra Santa, mas não existe nenhuma menção de Jesus tomando algum veículo, exceto barcos no Mar da Galileia. Mas agora ele dá esta ordem incomum para eles irem à aldeia, pegarem um jumentinho que ninguém jamais tinha montado e trazê-lo a ele. Deve ter sido uma ordem muito estranha na cabeça dos discípulos. E ele até lhes disse que quais seriam as palavras exatas que eles deveriam usar caso alguém lhes perguntasse por que eles estavam desamarrando o jumentinho. Já imaginou? Alguém vai na sua casa, pega o seu carro da sua garagem e você vai se perguntar, o que você está fazendo? Se você não chamar a polícia antes. Mas foi exatamente, Jesus lhes deu as palavras, já prevendo que ia acontecer, né? Ele disse, olha, diga que o Senhor precisa dele. E foi o que eles fizeram. Não é? Será que isso já tinha sido combinado? Nós não sabemos. A Bíblia não relata se Jesus tinha conversado com os donos antecipadamente ou não. É óbvio, entretanto, que Jesus sabia o que ele ia enfrentar em Jerusalém. Assim, a decisão dele de ir a Jerusalém deve ter sido uma das mais difíceis que ele fez. A Bíblia diz que em várias ocasiões Jesus disse aos seus discípulos que ele iria ser morto pelos nossos pecados. E pouco tempo antes disso aqui acontecer, ele se reuniu com eles e lhes disse claramente, eu agora vou a Jerusalém para ser entregue nas mãos das autoridades, elas vão me bater, vão me escarnecer e vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Pensei que eu ouvi um aleluia. Foi uma decisão difícil, porque Jesus sabia o que eu aguardava lá em Jerusalém. E, ainda por cima, entrar em Jerusalém montado num jumento, ao invés de entrar caminhando, como ele sempre tinha feito, deve ter sido uma decisão ainda mais difícil. Porque entrar numa cidade montado num jumento era uma declaração pública de que ele era rei. Talvez você não saiba, mas daquela época, quando um conquistador entrava numa cidade, ele entrava montado num cavalo saltitante, talvez até você já tenha visto em filmes, né? Ontem nós fomos assistir um show de Tournament of the Horses, Torneio dos Cavalos. Quem quiser ir comigo, sábado, toma lá de novo. E propaganda grátis. E aí ele se entrava assim, num cavalo, majestoso, como os que a gente viu ontem. Porém, quando um rei queria dar uma mensagem de que ele vinha em paz, ele entrava na cidade montado no jumento. Então, o que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte, que se ele estava entrando em Jerusalém no jumento, ele era rei. E se ele estava entrando montado no jumento, é porque a paz prevalecia. Não era tempo de guerra, era tempo de paz. Então, para Jesus, entrar em Jerusalém montado no jumento é declarar que ele é rei. Como é que as pessoas reagiriam a isso? Antes de chegar às pessoas, deixa eu me contar uma história que talvez até você já tenha ouvido. Diz que um jumentinho procurou a mãe e falou assim, mamãe jumenta, né? Falou, mamãe,
domingo passado, eu entrei em Jerusalém, todo o povo fez filas para me ver. As multidões se aglomeravam de um lado e do outro da estrada, e brandiam ramos de palmeiras, e jogavam suas vestes no chão para eu passar. Eu fiquei muito empolgado. Mãe, olha, pode ter orgulho do seu filho. E a mãe dele, do Javetinho, muito sábio, falou assim: mãe, meu filho, volta lá domingo agora. E ele voltou, no domingo seguinte. E no domingo seguinte, ele foi lá, ninguém fez festa para ele. Ele voltou para sua mãe e disse: olha, mãe, chorando, né? Ninguém nem lembrou de mim, mãe. O povo que estava lá me aclamando a semana passada. Aí ela falou: como é que você entrou lá semana passada? Ah, eu entrei lá com um homem montado em mim, um homem chamado Jesus. E todo mundo deu glória, mas hoje, quando eu entrei, meu filho, você sem Jesus é só um jumento. Você sem Jesus é só... Grande lição para nós, não é? Mas como é que o povo responderia? Como é que o povo reagiria à entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento? Será que eles reconheceriam que o reino dele não era deste mundo, que era o reino espiritual, e que ele ia ser o rei espiritual? A chance era pequena, porque ele tinha estado ensinando isso ao povo por 3 anos e meio, e eles não tinham aprendido a lição. Talvez alguns deles o receberiam com gargalhadas, com escárnio. Tá? Talvez eles até se divertiriam com aquilo que Jesus estava fazendo. Tá? Afinal de contas, era uma figura, um quadro assim, muito ridículo. Aqui está um carpinteiro declarando ser rei. Você já ouviu falar de algum outro carpinteiro na história que virou rei? Para muita gente, talvez fosse um quadro ridículo, motivo de risada, de gargalhada. Talvez alguns até pensassem: ele é um lunático, esse camarada falta um parafuso, é um maluco. Está vivendo num mundo de fantasia, dizendo-se, imaginando-se rei. E muitos talvez então ririam da gargalhada de Jesus. Outros o receberiam com ira, zangados, incomodados, porque eles interpretariam a sua entrada na cidade como arrogância e blasfêmia contra Deus. Quem este homem pensa que é? Isso é uma blasfêmia. Ele está se levantando contra Deus. É claro que muitos também o receberiam com alegria, dando-lhe as boas-vindas como um rei terreno. Veja que quando ele entrou, as pessoas aplaudiam e aclamavam, dizendo: bendito o que veio em nome do Senhor, o filho de Davi. Davi era o maior rei da história de Israel. Eles esperavam que ele então entrasse naquela cidade para se tornar um grande rei terreno, e pronto para restabelecer o trono de Davi e derrubar o Império Romano, que havia tomado aquela terra e havia colocado o seu tacão sobre eles e os oprimia. E eles estavam prontos e ansiosos para colocar uma coroa na cabeça de Jesus, para tornar o rei que iria libertá-los dos opressores. Entre as multidões também havia aqueles que ele havia curado. Alguns que tinham estado também entre os milhares que ele tinha alimentado. Muitos outros, muito mais, que tinham visto os seus milagres e ouvido enquanto ele falava com autoridade. Eles tinham ouvido e suas vidas tinham sido transformadas. Jesus sabia tudo isto. Ele sabia que ali, naquela multidão, haveria diferentes grupos de pessoas. E ele sabia que no horizonte estava a cruz, pairando como um monstro, pronto para destruí-lo. Mas Lucas nos diz que, apesar de tudo isso, Jesus decidiu resolutamente dirigir-se a Jerusalém. Ele sabia o que o aguardava. Ele tinha dito aos seus discípulos que o aguardava. E ainda assim, resolutamente, ele decidiu ir a Jerusalém. E quando Jesus se aproxima, cavalgando aquele jumentinho do portão da cidade, as multidões estão aumentando, estão crescendo,
E há um ar festivo, porque se aproxima a festa da Páscoa. E peregrinos estão se reunindo de várias partes do mundo, tanto de longe como de perto, para este que é o maior de todos os feriados judaicos, feriado da Páscoa, a festa da Páscoa. E mesmo antes de Jesus chegar à cidade, se espalha a notícia de que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. Você pode imaginar a excitação na cidade, a excitação que dominava o ar da cidade. Aí viu um homem montado no jumento, ele é o filho de Davi, ele ressuscitou Lázaro. Olha, você já ouviu a notícia? Eles tinham enterrado Lázaro, que já estava há vários dias no túmulo, seu corpo já estava decaindo, já estava se decompondo, mas este mestre de Nazaré chegou, e ele deu uma ordem a Lázaro, que estava lá no túmulo, dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, e o pessoal tirou aquela mortalha que o envolvia, e ele passou a caminhar, e a comer, e a beber, e a andar. Coisa tremenda, você ouviu falar disso? Certamente só o Messias, só o Filho de Deus poderia ter feito tudo isso. Essa notícia, então, espalha ali por Jerusalém. Sabe como é que é? Notícia ruim se espalha rápido. Mas notícia boa às vezes também. E até que, finalmente, quando Jesus está pronto para entrar na cidade, grandes multidões já tinham se reunido em ambos os lados da estrada para saudá-lo, para dar-lhe as boas-vindas. As pessoas cortaram ramos de palmeiras, por isso é que este domingo, que exatamente o dia de hoje, é chamado Domingo de Ramos, por causa disso. Em inglês, Palm Sunday, né? Dia das palmas, ou dia das palmeiras, porque porque o povo cortou os ramos das palmeiras, e eles abanavam aquelas palmeiras, dizendo: Hosana ao rei, Hosana ao rei. A excitação prevalecia por toda a cidade. Então Jesus olhou para aquela multidão, aquele auditório que o aguardava, e ele deve ter visto a mistura de expressões dos seus rostos. Ali estavam aqueles que o amavam. Bartimeu talvez estivesse lá. Bartimeu, que tinha sido um cego e cuja vista tinha sido restaurada por Jesus, e agora já não vivia mais com aqueles trapos de mendigo. Talvez Zaqueu, que estivesse lá, ele já tinha pago a sua dívida para com a sociedade, e ele tinha encontrado paz com Deus. E os leprosos talvez também estivessem ali, aqueles cuja pele Jesus tinha purificado, estavam agora se regozijando pela cura que o Senhor lhes tinha dado. Talvez a filha de Jairo estivesse lá, aquela menina que já tinha morrido, mas foi trazida de volta à vida, experimentando o poder de Jesus. Talvez também estivesse lá Lázaro, que havia acabado de ser ressuscitado, Marta, sua irmã, Maria, sua irmã, Maria Madalena, todos estavam lá. Porque as suas vidas refletiam o que estava em seu coração, pois este homem tinha ensinado essas pessoas, este homem tinha amado essas pessoas, e este homem tinha transformado as vidas dessas pessoas. Mas também havia faces sinistras ali, faces assim, olhando com aquele olhar de soslaio, sabe? Que a minha esposa de vez em quando me dá, esse é o olhar 99, a esposa sabe do que eu estou falando, né? Esperando Jesus dizer uma única palavra errada. Fala para a sua esposa que você a ama, porque senão... Esperando que Jesus dissesse uma única pessoa errada, uma única palavra errada, ou que ele fizesse uma única coisa errada. Eles estavam esperando para pegá-lo em alguma coisa. Os saduceus e os fariseus estavam lá. Você, continuando lendo o texto, vai ver que eles se apresentaram lá e mandaram Jesus dizer aos seus discípulos para parar de aclamá-lo. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eles eram supostamente os guardiões da lei, os líderes espirituais. Mas Jesus tinha ganhado tanta popularidade entre o povo que eles se sentiam ameaçados, e por causa disso, cheios de ódio, cheios de inveja, cheios de ciúme, eles observavam para ver se ele cometeria algum erro. Eles não viam a hora de pôr a mão em Jesus e acabar com a vida dele. Os romanos estavam lá também, temendo uma revolta por parte do povo, e observando, para ver se havia qualquer sinal de uma rebelião contra Roma. Eles estavam prontos e dispostos a esmagar
a multidão a qualquer sinal de uma rebelião. Os romanos eram cruéis. E Jesus percebeu, enquanto aquela multidão gritava, Hosana, 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 que logo as vozes sinistras do ódio iriam abafar as vozes de amor. Aqueles que estavam gritando para ele ser rei, logo estariam gritando, crucifica-o, 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 ou simplesmente, no mínimo, se colocando de lado, caladinhos, não dizendo nada em defesa de Jesus. Mesmo aqueles que foram tão beneficiados por ele, mesmo aqueles que foram tão abençoados por ele, mesmo aqueles que tiveram suas vidas transformadas por ele, se calaram. E você? Quando você é colocado numa situação que você tem que expressar a sua fé, você também se cala? Ou você diz claramente, publicamente, quem Jesus é? Você reconhece diante das pessoas quem Jesus é e o que ele é para você? Jesus sabia que aquelas pessoas, muito embora tivessem sido beneficiadas por ele, naquele momento iriam se calar. Não iriam ter coragem de expressar sua fé nele. Até os seus discípulos mais íntimos iriam abandoná-lo no momento mais difícil da sua vida. Agora Jesus está descendo a estrada do Monte das Oliveiras, passa pelo riacho, rumo ao portão, e as multidões continuam crescendo e cada vez mais apertando ali, comprimindo. E eu me pergunto, como é que os apóstolos estavam reagindo a tudo isso? Aqueles que tinham andado com ele durante 3 anos e meio, aquele havia chamado de maneira especial para serem seus amigos íntimos. Como será que ele estava reagindo a isso? Judas provavelmente estava em êxtase. Porque Judas almejava o poder terreno. Mais do que qualquer outro dos apóstolos, o que ele queria era poder. E ele então, eu posso imaginar em êxtase, chegou a minha vez. Tem gente que só segue a Jesus por causa de poder. Ou por causa das bênçãos. Ou por causa dos benefícios. Tem gente que segue a Jesus porque crê erradamente que seguir a Jesus é uma promessa segura de prosperidade e riqueza neste mundo. Eu posso imaginar Judas ali pulando de alegria. A glória de Jesus, de certa maneira, refletia nele naquele momento. Ele estava maravilhado com aquele momento. Agora imagine Pedro, entrando da cidade, seguindo ali Jesus, com o peito aberto, sentindo-se o dono da cocada preta. Pedro pensando ali, como eu gosto de ver a multidão, desfrutando a multidão, desfrutando os vivos do povo, talvez com uma mão da espada. Pedro era terrível, sabe que Pedro sempre andava armado, E uma mão da espada, porque talvez tivesse qualquer sinalzinho de que alguma coisa fosse errada, ele já pegava a espada e, como ele fez depois, E aí eu imagino Pedro pensando, talvez valeu a pena deixar lá as redes de pesca e o barco do meu pai. Finalmente nós vamos receber o que nós merecemos. Pedro não entendia, porque quando Jesus disse que para você seguir você tinha que deixar tudo, Pedro disse assim, mas e nós deixamos tudo. Eu deixei tudo, meu pai até que tinha uma companhia boa de pesca lá e eu deixei. Outros aqui também deixaram. Nós deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. O que é que nós vamos receber em troca? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês receberão 100 vezes mais. Em paz, em mães, em casas e em terras. Imagina a alegria dos apóstolos. Vocês receberão 100 vezes mais em tribulação. Aí ninguém quer. Em perseguição. Eles só ouviram a primeira parte. Eles só entenderam a primeira parte, por isso Pedro devia estar lá imaginando, agora chegou dessa vez. As casas que Jesus prometeu, as terras, a riqueza, a glória, tudo que ele prometeu, agora eu vou receber. Ele se esquecia da segunda parte. Você vai receber tudo isso em perseguições e tribulações. E não era só Pedro não, os outros também deviam estar pensando uma coisa parecida, Possivelmente também estava lá Tomé, Tomé, aquele cético, aquele incrédulo. O que será que vai acontecer seguir? Só quero ver. Estou esperando para ver. Tem gente que é assim,
Ele ora e depois ele fala assim, estou esperando para ver. Será que Deus vai fazer mesmo? Se você está duvidando. A Bíblia diz que o homem que duvida, ele é como a onda que é atirada de um lado para o outro. Não espera receber nada, porque você não vai receber, se você não crê. Talvez André, então, estava lá extasiado também, sentindo o peso daquele momento, porque André estava acostumado a levar um a Jesus. Foi André que levou o seu irmão Pedro a Jesus. Ele estava acostumado a levar um por um, pegava aqui o amigo dele, o Roy, pegava a amiga dele aqui, pegava outro amigo e levava até Jesus. Ele estava acostumado também a levar pequenos grupos até Jesus. Ele levava pequenos grupos, e agora ele vê aquela multidão. É uma consagração do evangelismo, né, irmão Beli? Para qualquer evangelista naquele momento, esta é a glória, né, pastor Valdir? Esta é a glória, pastor Roy. Vem a igreja cheia, né? Aquele monte de gente ali. Hosana, Hosana, bendito o nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Eu comecei com levando meu irmão Pedro a Jesus, e agora quanta gente. E Tiago e João também estavam lá. Será que eles estavam pensando, agora Jesus vai ser coroado rei, e tal como a gente pediu, ele vai se sentar no trono, e um de nós vai se sentar à sua direita, e o outro vai se sentar à sua esquerda. Ai, que maravilha! Será que esses pensamentos passavam pela cabeça deles naquele momento? Estavam todos lá em Jerusalém, rostos amorosos, rostos sinistros, apóstolos ansiosos, as multidões quase pisando uns nos outros, quase atropelando uns aos outros, quando subitamente a procissão, o desfile para. Será que foi mais ou menos quando a gente está no trânsito aqui em Los Angeles, né? Ou qualquer outra cidade grande, na hora do rush, está todo mundo indo, e de repente um carro para, né? O outro carro vai atrás, para, todo mundo vai parando. E quando você está lá atrás, você começa a reclamar, não é isso? Você fala, por que parou? Parou por quê? O que será que aconteceu? Fica todo mundo nervoso, né? Todo mundo se perguntando o que está acontecendo. Por que o cara lá na frente não anda? O que aconteceu? E aí você fica mais admirado ainda quando você chega lá na frente e não tem nada. Mas a procissão parou por quê? Porque Jesus parou. Jesus interrompeu a cavalgada. Aqueles que estavam mais perto de Jesus podiam ver que foi ele quem parou o desfile. E eles viram o corpo dele começar a tremer, a estremecer. Talvez primeiro eles pensaram, ele está rindo, porque afinal o momento é um momento de grande alegria, todo o povo aplaudindo, gritando viva, aquela festa, a risada, nesse momento seria uma coisa natural, pois todo mundo estava rindo e a alegria prevalecia. Mas quando eles olharam para o seu rosto, eles não viram nenhuma evidência de riso. Ao contrário, eles viram tristeza e lágrimas. Ele não estava rindo, ele estava chorando. A Bíblia nos diz que Jesus reagia emocionalmente às diferentes cenas que ele via. Quando ele via os pobres, quando ele via os famintos, quando ele via as pessoas pecando, quando ele via os doentes, a Bíblia diz que ele repetidamente tinha compaixão dessas pessoas. Momento de grande emoção para Jesus, em que ele tinha grande compaixão por essas pessoas. Mas a Bíblia diz que somente 2 vezes Jesus chorou. Uma vez ele chorou lá no túmulo de Lázaro, aquele mesmo que nós mencionamos agora há pouco, que ele ressuscitou. Você se lembra que Maria e Marta estavam lá chorando? E a Bíblia diz que Jesus chorou com elas. Jesus chorou por elas. Ele entrou no luto delas, com compaixão, e ele se identificou com a tristeza e o desespero delas. Agora, nesta segunda ocasião, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e começou a chorar. Por que Jesus chorou? Ele viu a mistura de rostos e aquela multidão se reunindo ali.
e ele percebeu o vazio das suas vidas. Estavam clamando e gritando e louvando, mas eram pessoas vazias. Jesus podia ver além daquelas faces sorridentes. Jesus podia ver além do sucesso das pessoas. Jesus podia ver além daquilo que aos olhos da sociedade parecia algo legal. E ver o vazio que havia no coração daquelas pessoas. Jesus percebeu que havia algo além daquilo que elas estavam fazendo, que só ele conhecia. E por que aquelas pessoas estavam vazias? Porque elas não tinham ouvido a mensagem da paz. Eles não entenderam o motivo, o propósito da sua vinda. Veja aí, volte aí em Lucas 19, versículos 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Uau! Eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles não entenderam o ponto central, principal da mensagem de Jesus, da mensagem que Deus lhes tinha dado. O fato de que eles estavam ali abanando aquelas folhas de palmeiras, aqueles ramos de palmeiras, era uma evidência de que eles não entendiam o que estava acontecendo. Como assim, pastor? Eles não sabiam. Por isso é que eles brandiram aqueles ramos. Porque isso foi exatamente o que acontecera uns 250 anos antes, quando os macabeus derrotaram os sírios, que então oprimiam Israel, e restabeleceram a adoração no templo. Então, ao mover, ao abanar aqueles ramos de palmeiras, aqueles pedaços de árvores, o que eles estavam fazendo? Eles estavam mostrando que eles esperavam que Jesus fosse outro Senhor da guerra, outro general dos exércitos, um que iria guiá-los, liderá-los e derrubar o poder de Roma. Eles estavam dizendo que eles estavam prontos para pegar suas espadas e escudos e ir à guerra, se Jesus os levasse a fazer assim. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus disse assim: eu não vim para esse propósito. Eu vim para mostrar a vocês um caminho mais excelente. Eu vim para mostrar a vocês o caminho do amor. Ele disse o seguinte: ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. E se alguém bater na sua face, ofereça-lhe a outra. E se alguém quiser o seu casaco, dê-lhe também a sua camisa. Com esse calor agora não é tão difícil, né? E se eles mandarem você carregar a mochila, 1 milha, carregue 2. Eles não entenderam essa mensagem. Essas pessoas que ouviram Jesus dizer isso devem ter pensado: essas palavras são muito bonitas. Mas certamente ele não quer dizer Roma. A gente não tem que fazer isso em relação a Roma, porque Roma era o pior inimigo. Ele não espera que nós façamos isso com o nosso pior inimigo. Não é possível, isso não pode acontecer. Nós não podemos amar Roma,
Mas você não percebe que era exatamente isso que Jesus estava dizendo? Era exatamente o que Jesus estava dizendo. Ame até mesmo a Roma. Ame até mesmo o seu pior inimigo. Perdoe aquele que oprimiu você. Perdoe aquele que fez o mal a você, ainda que ele seja a pior pessoa deste mundo. Era exatamente o que Jesus estava dizendo. É bonito amar os irmãos. Jesus até falou sobre isso. É fácil amar os amigos. Mas a mensagem de Jesus é totalmente diferente. Jesus chorou, porque a oportunidade seria tirada deles, e nunca mais eles a teriam. Eles eram o povo de Deus, preste atenção nisso. Eles eram o povo de Deus, eles eram o povo escolhido de Deus. Deus os amava, e Deus os guiou pelo deserto à terra prometida. Mas eles não entenderam o Messias quando ele andou no meio deles. E por causa disso, Jesus chorou. Que contraste! O povo se alegrando, Jesus chorando. Enquanto Jesus está sentado naquela besta de carga, ele vê o templo de Deus majestoso, em silhueta, contra o céu. O templo era algo lindo, o templo de Jerusalém era algo maravilhoso. Mas ele vê para além daquilo. Ele vê os anos que estão para chegar, imediatamente. Ele vê os exércitos do general romano Tito cercando a cidade. Por isso ele diz: você será cercada por trincheiras dos seus inimigos, você será arrasada, não ficará pedra sobre pedra, você e seus filhos sofrerão, porque vocês não quiseram ouvir a mensagem da paz, vocês não quiseram ouvir a palavra de Deus. Ele vê as pedras do templo que os judeus tanto amavam, sendo derrubadas, e a cidade arrasada, queimada. Ele vê corpos nas ruas, e sangue correndo das sarjetas, e ele vê centenas de milhares de pessoas gritando, chorando, porque por causa da fome, porque os romanos cercaram a cidade de Jerusalém, cortando o abastecimento da cidade, deixando o povo morrer à míngua, à fome. Jesus vê tudo isso. Jesus vê o que vai acontecer no futuro próximo. Tudo isso porque eles não reconheceram o Messias quando ele veio. Tudo isso porque eles não reconheceram Cristo quando ele veio. Quão diferentes as suas vidas poderiam ter sido. Quão diferente a história de Israel poderia ter sido, se eles apenas tivessem reconhecido aquele que veio ao meio deles montado num jumento. E eu quero só chamar a atenção porque esta era uma profecia do Velho Testamento, está lá no livro de Zacarias, que o rei entraria em Jerusalém montado num jumento. Mas quando você é cego espiritualmente, você não consegue ver a realidade das coisas. Estava lá nas Escrituras. Mas os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, não entendiam. Qualquer dia eu vou falar aqui os embates que Jesus tinha com os religiosos. Os sacerdotes não entendiam. Os espirituais, entre aspas, não entendiam. Os religiosos não entendiam. O povo, muito menos. Se eles, que eram os líderes da religião, não entendiam, muito menos eles. Estavam profetizados, mas eles não reconheceram o momento. Eles não reconheceram o Messias quando ele chegou. E por causa disso, a história deles acabou num grande desastre. Mateus diz que, quando Jesus olhou para a cidade, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Preste atenção, eu quis, mas você não quis. Gente, hoje, assim como a cidade de Jerusalém,
nós nos encontramos na presença de Jesus. Eu me pergunto, o que é que Ele acha quando Ele olha nos nossos rostos? O que é que Ele vê quando Ele olha para nós? Ele vê pessoas preocupadas com tantas coisas. Preocupadas com o imposto de renda. Afinal, o último dia é amanhã, não é? Preocupadas com a segurança do trabalho. Preocupadas com a sua saúde, ou talvez a falta de saúde. Será que Ele vê pessoas que estão tão ocupadas, fazendo coisas aqui e ali, tão ocupadas que elas nunca se dão sequer ao trabalho de considerar aquelas coisas que são eternamente importantes? Será que Ele vê pessoas que o reconhecem por quem Ele é? Muita gente anda atrás de Jesus por causa do que Ele é e por causa do que Ele faz, mas não por causa de quem Ele é. Quando Ele olha para nós nesta noite, será que Ele vê pessoas que o reconhecem por quem Ele é? O Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Quando Ele se volta e olha para as nossas vidas, eu me pergunto, será que Ele chora de novo? Será que Ele chora de novo por causa do que Ele vê? Ou Ele vê em nós a alegria que ultrapassa todo entendimento, quando nós respondemos aos seus braços estendidos e o ouvimos dizer, bom está, servo bom e fiel, entra do gozo, da alegria do teu Senhor. Crie na sua cabeça. Vamos orar. O que é que Jesus vê na sua face hoje? O que é que Jesus vê no seu rosto hoje? Faça uma decisão hoje. Faça uma decisão hoje de que se Jesus olhar para você como de fato Ele está olhando, Ele vai ver essa alegria que excede todo o entendimento. Ele vai ver o coração agradecido por quem Ele é, e não apenas porque Ele fez, faz ou fará. Toma uma decisão hoje, Jesus. Ser de verdade o Messias da minha vida, o Cristo da minha vida, o Senhor da minha vida. Eu não quero saber se você é crente, se você não é crente, mas se você quer declarar Jesus hoje como seu Senhor, aí onde você está sentado, quero que você faça uma entrega da sua vida. E se você quer que a gente ore por você também de uma maneira especial, levante a sua mão, para que a gente saiba, nós vamos orar por você. Amém, amém, amém. Pode baixar suas mãos, está mais alguém? Faça esta oração agora. Do jeito que você sabe orar, Ele não está preocupado com suas palavras, se elas são bonitas, se você está acostumado a orar ou não. Diga as mais simples palavras que você puder, Jesus. Eu não quero ser como aquela multidão. Eu não quero ser nem como aqueles apóstolos que estavam ali pensando naquele momento nos seus interesses pessoais e das bênçãos que eles poderiam usufruir. Eu quero agora declarar o desejo de Ti, não das Tuas coisas, mas de Ti. Não das Tuas bênçãos, mas de Ti. Do Teu senhorio sobre a minha vida. Faça uma oração simples de que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Te entrego as minhas ansiedades, eu te entrego as minhas preocupações, eu te entrego a minha saúde, te entrego o meu trabalho, a minha família, os meus problemas. Seja o Senhor da minha vida. Quero que quando tu olhares para a minha face, tu vejas esta alegria, que excede todo entendimento, para que eu possa um dia também te ouvir dizer, bom está, servo bom e fiel, bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor Jesus, como aquela multidão, tu olhas para nós hoje. Talvez as vidas de alguns de nós aqui tenham sido motivo para tu chorares, por não te reconhecerem.
Muitos de nós temos recebido milagres e bênçãos que jamais poderíamos descrever ou enumerar, mas muitos de nós temos perdido o verdadeiro ponto da mensagem da paz. O ponto central e crucial de que tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E Senhor, que aqueles de nós que estão nessa condição possam verdadeiramente agora entregar seu coração a Ti. E dizer, Senhor, seja o meu Senhor a partir deste momento. Ser de verdade, Senhor, da minha vida. Que nós não possamos olhar para Ti como aquela multidão que esperava um rei temporal, que iria resolver todos os seus problemas temporais contra os seus opressores. Que nós não possamos olhar para Ti como aqueles líderes religiosos, achando que nós sabemos mais do que Tu. Que a nossa religião é o bastante, que a nossa religiosidade é o suficiente, quando não é. Se a religião fosse o suficiente, nós não precisaríamos de Ti. Cada um de nós possa confessar nesta noite, Jesus, Seu Senhor da minha vida. Eu te reconheço por quem Tu és, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e agora, Senhor, Seu Senhor da minha vida. E que ao olhar para nós, Tu possas realmente ver, Senhor, esta paz que excede todo entendimento. Que nós não estejamos tão interessados nos bens materiais, porque a Tua palavra diz que o nosso Pai Celestial sabe as nossas necessidades, antes mesmo de nós lhe pedirmos. E sabemos, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que se formos fiéis a Ti, o Senhor nos dará aquilo que precisamos. Mas este não é o foco, o nosso foco hoje. Esse não pode ser o foco principal das nossas vidas. Mas quem Tu és. Quem Tu és. Jesus, entroniza-te nas nossas vidas. Ser o Senhor das nossas vidas. Ser o Senhor desta igreja também. Que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino sobre esta igreja. Que venha o Teu reino sobre esta cidade de Los Angeles. Ó Senhor, esta é a nossa oração. Esta é a nossa oração. Ouve as orações daqueles que agora estão silenciosamente clamando para que Tu sejas o Senhor das suas vidas também, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém.